renovar os cumprimentos que já no ato inaugural tinha adiantado, cumprimentar a todos os presentes, agradecer esta disponibilidade e presença hoje aqui de novo na sede da nossa organização, da CPLP, dizer que estamos muito honrados, estamos muito felizes por hoje poder contar aqui com a presença do diretor-geral da FAO, neste ato que é simbólico, mas que é muito importante para nós. De facto, foi há pouco mais de um ano que tivemos essa possibilidade, essa honra de sermos recebidos pelo recém-então eleito diretor-geral da FAO e que, ao primeiro encontro, mostrou uma disponibilidade que a nós próprios nos impressionou. A disponibilidade que levou não só a oferecer-nos a oportunidade de apresentar ao Comitê de Segurança Alimentar da FAO uma proposta do Plano Estratégico de Cooperação nesse domínio e que podemos hoje, pouco tempo decorrido, ver que tudo aquilo que estava a ser discutido numa reunião que pareceu informal está realmente a acontecer. A CPLP foi capaz de levar uma proposta à Conferência de Chefes de Estado e Governo que transformou, não é, a recente cimeira realizada em Maputo e a presidência subsequente que irá ser presidida por Moçambique, assumindo a segurança alimentar e nutricional como o enfoque da organização nos próximos tempos. Eu me apercebi de comentários muito positivos em relação a isso. Muitos Estados-membros afirmaram-se se reverem nessa designação que Moçambique adotou e parece-nos ser realmente uma articulação muito positiva que a CPLP faz. Não só mantendo consistência e coerência das políticas que desenvolve, mas assumindo um desafio que também toca em áreas económicas que são hoje tidas como realmente essenciais. Mas não me vou alargar muito, como eu já disse antes, não é todos os dias que se tem a oportunidade de contar com a presença de tão ilustre visitante. Neste caso também ele próprio diz que é um privilégio poder, ao representar a FAO, falar em português. Nós não queremos desperdiçar essa oportunidade, por isso aqui a minha saudação é para reconhecer este momento, para agradecer toda a atenção, para dizer que os Estados-membros estão muito satisfeitos de contar com a vossa presença, Sr. Diretor-Geral, e pode contar que certamente tudo aquilo que foi dito anteriormente, a partir deste momento, será dito com bastante mais convicção e com bastante mais engajamento. Muito obrigado a todos os presentes e, Sua Excelência, o Diretor-Geral da FAO, Dr. Graziano da Silva. Bom dia a todos e todas. Eu quero começar agradecendo uma vez mais ao nosso secretário executivo, Domingos Pereira, e pedir desculpas por uma gafe. Nós queríamos homenageá-lo com uma medalha de reconhecimento pelos serviços que ele prestou à frente da CPLP por todos esses anos, e eu entreguei a medalha na inauguração do escritório. Eu pediria então, Domingos, se você pudesse, queria apenas mostrá-lo, para que seja de testemunha. É uma medalha que a FAO, do Dia Mundial da Alimentação, que a FAO distingue as pessoas que realizaram durante o ano corrente, que começou em outubro de 2011, trabalhos em prol da segurança alimentar. Eu queria realmente destacar que o Domingos foi um parceiro de primeira hora, de uma reunião informal que fizemos. Conseguimos avançar para ter um documento aprovado e agora queria anunciar, como eu já o fiz em Maputo, que nós já conseguimos recursos para começar a implementação dessa proposta que visa implantar programas de segurança alimentar nos países da comunidade de língua portuguesa, da CPLP. Quero agradecer a presença também dos embaixadores presentes, embaixador Pedro Mota, do Brasil, e da embaixadora de Cabo Verde, Maria Madalena Neves. Agradecer a presença dos representantes permanentes dos demais países de língua portuguesa, do Sr. Francisco Madeiro, representante da Confederação de Empresários. Muito importante para nós temos o setor privado
quando falamos de segurança alimentar. Não há governança possível da segurança alimentar sem que o setor privado esteja ativamente envolvido. Então, nós agradecemos muito a sua presença. Quero também agradecer a Guilhermina Teixeira, que tem desempenhado à frente aqui do escritório da FAO e feito o possível e o impossível, como eu pude ver agora, frente à pequena disponibilidade de recursos que nós temos para a manutenção. Finalmente, quero agradecer ao professor Braga de Macedo, presidente do ICT, que vamos estar conversando amanhã sobre alguns projetos que ele acaba de me entregar, ver a possibilidade. Para nós, FAO, é um grande prazer estar inaugurando esse escritório. Essa, eu creio que é mais uma iniciativa que agrega valor à criação da estratégia regional de segurança alimentar da CPLP e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, COSAN, que foi agora ratificado na Cimeira de Maputo. Essas duas iniciativas são muito importantes porque os países, como nós conversávamos há pouco com o secretário executivo, os países já reconhecem iniciativas a nível nacional, mas não reconhecem ainda uma articulação a nível dos países de língua portuguesa e uma coordenação efetiva dos países de língua portuguesa. Acredito que esse escritório e o memorando de entendimento que eu espero nós possamos estar assinando rapidamente ajudem a dar esse sentimento de pertença dos países de língua portuguesa como uma comunidade efetiva. Queria dizer, senhor secretário, senhores embaixadores e representantes, que a FAO tem um compromisso com a CPLP e que eu tenho um compromisso pessoal com a CPLP. Não só por a CPLP ter tido um papel decisivo na minha eleição, mas por ter abraçado essa causa de implantar programas de segurança alimentar e de lutar contra a fome. Esse é o principal mandato da FAO. A FAO foi criada em 1945, logo depois da guerra, foi uma das primeiras instituições do Sistema Nações Unidas a ser criada. E a ideia que estava na cabeça dos fundadores da FAO era uma ideia muito simples. Uma vez conseguida a paz, era possível ter segurança alimentar, era possível acabar com a fome. Claro que naquela época, uma Europa devastada pela guerra, a ideia de recuperar a produção agrícola era fundamental. E a FAO trabalhou muito para isso. De fato, nós conseguimos, desde 1945 até hoje, aumentar extraordinariamente a produção agrícola. A FAO foi um participante nesse processo. A Revolução Verde tornou o sonho possível de alimentar todos de uma maneira muito barata. E hoje nós podemos dizer que aumentamos, enquanto a população praticamente dobrou depois do pós-guerra, nós conseguimos aumentar a produção, a disponibilidade de alimentos em 40%, o que é praticamente mais do que dobrar a produção agropecuária. Estamos muito melhor do que o Malthus ousou imaginar qualquer um dos seus dias. Não há sombra de dúvidas que definitivamente esse flagelo está afastado se houver uma coordenação das políticas para lograr não só aumentar a produção de maneira sustentável, mas também diminuir muito o desperdício que nós temos. E aqui quero chamar a atenção particularmente para as perdas e desperdícios que nós temos no setor produtivo, mas também na parte de consumo. Para que nós tenhamos uma ideia, nos países desenvolvidos nós jogamos fora mais de 100 quilos por habitante ano de alimento que são perfeitamente consumidos e que se fossem postos à disposição de todos, podíamos alimentar 500 milhões de pessoas. Praticamente metade dos famintos hoje no mundo poderiam ser alimentados com os desperdícios que temos nos países desenvolvidos.
quero, finalmente, expressar o desejo de colaborar da FAO, não só a nível da CPLP, mas com cada um dos países da comunidade de língua portuguesa. Nós temos, como eu disse já há pouco, programas da ordem de 200 milhões de dólares, que pode parecer muito, mas é muito pouco frente aos 250 milhões de habitantes que temos na comunidade de língua portuguesa. E a intenção da FAO é estar aumentando a colaboração, especialmente com os países mais pobres e menos dotados de recursos. Assim que é um grande prazer poder estar aqui presente hoje e, mais uma vez, agradecer todo o esforço e trabalho que o secretário executivo da CPLP, à frente dessa organização, fez em colaboração com a FAO para que esse escritório fosse possível. Muito obrigado. Fome zero no Brasil. Eu perguntava-lhe se podemos replicar um programa desses no quadro da CPLP, nomeadamente em países ricos como é Angola e agora também Moçambique, ricos pelo menos em recursos naturais, em riquezas. Olha, primeiro dizer que o princípio básico do programa Fome Zero, e acho que uma das razões mais importantes do seu sucesso, foi que ele não reinventou a roda. Ele se baseou naquilo que estava dando certo nos países. Para elaborar o Fome Zero, eu trabalhei com uma equipe de mais de 100 pessoas durante 2 anos, recorrendo experiências no Brasil e também fora do Brasil, de programas muito simples e que davam certo. Então, o Fome Zero é uma coleção de, hoje, 61 programas que tinham já dado certo em outros lugares. E nós fizemos, aplicamos a isso a uma escala maior. O fizemos mais rapidamente. Dou um exemplo. Um dos programas mais importantes é o de água potável. Muita gente esquece que talvez o alimento mais fundamental e básico seja a água potável. A água potável nós copiamos de um programa de Andaluzia, no sul da Espanha, que são a construção de cisternas para coletar a água da chuva. Outro programa de hortas familiares foi copiado da Argentina. O programa mesmo do cupom alimentação é um programa copiado dos Estados Unidos, do Food Stamps americano, adaptado ao Brasil. Ou seja, se vocês forem olhar no Fome Zero, tem muita coisa copiada de outros países. A originalidade dele é botar tudo junto, ligar as pontas. Por exemplo, o programa mais bem sucedido do Fome Zero hoje, no Brasil, é o programa da merenda escolar com compras da agricultura familiar no local. Quando eu assumi o governo, o presidente Lula mandou olhar, a primeira coisa, a merenda escolar. E eu descobri que as crianças brasileiras recebiam basicamente um pãozinho e um copo de leite reconstituído, de leite em pó. Porque a licitação era feita para o Brasil inteiro, para 6 mil municípios, centralizada, e depois esse produto distribuído. Então era muito caro distribuir, levar a regiões distantes, e só podiam ser produtos não perecíveis. O que nós fizemos? Nós delegamos uma autonomia a cada professor, diretor da escola, de comprar na vizinhança da escola dos pais de alunos que frequentavam e tinham produção agrícola. Então passamos a comprar uma dúzia de ovos, uma galinha, um leite de cabra, verduras da horta, etc. Isso se fez a merenda, muito mais barata, muito mais saudável, com produtos frescos, e isso incentivou a produção agrícola local. Então isso pode ser feito não só em Angola e Moçambique, isso pode ser feito em qualquer país de língua portuguesa e outros países. Nós temos hoje, eu diria, já vai para um número perto de 30 países que solicitaram assistência da FAO
para implementar programas tipo Fome Zero, que vão do Haiti, né, a países tipo Angola e Moçambique. Então, eu acho que essa criatividade, a inovação, mas, sobretudo, cada país tem que encontrar o seu caminho. Tem que saber que coisas deram certo lá para poder promover em escala maior. Fome Zero é isso. Dada as diferenças, e também no seguimento da pergunta da colega, dadas as diferenças económicas e culturais entre os vários países, os vários relatórios da CPLP, como é que pensa a FAO atuar em cada um deles? Não podemos nunca comparar uma Angola hoje economicamente com um Moçambique economicamente ou um outro país da CPLP. Como é que a FAO pensa atuar nesse sentido? Talvez os dois extremos da CPLP sejam os países não africanos, né? O Brasil e Guiné-Bissau. Né? Guiné-Bissau. Timor-Leste. Esses dois são certamente, vamos dizer assim, a FAO já está trabalhando nos dois. Temos um escritório no Brasil, dada a dimensão do Brasil, estamos fazendo escritórios subnacionais, um na região sul, na região amazônica, e queremos recuperar um terceiro na região nordeste. Em Timor, nós estamos abrindo um escritório para trabalhar, sobretudo, o tema de emergência. Em Timor, nós estamos criando capacidade de resistência da população local, que foi muito afetada pela guerra e depois afetada por sucessivos desastres naturais. Então, em cada país, a FAO tem um programa já de trabalho definido com o governo local. Isso dá conta das diferenças. O que nós vamos tratar de fazer é fazer um trabalho conjunto agora para a segurança alimentar, fazer com que todos os países se alinhem em torno das diretivas de segurança alimentar. Em Maputo, nós discutimos basicamente quais seriam essas diretivas. Foi acordado que, como produto da cimeira, a FAO fica encarregada de apresentar aos governos CPLP, até o final do ano, um documento listando os números básicos e as metas a serem atingidas. Isso já está sendo trabalhado na FAO. E, a partir daí, nós vamos definir as ações específicas. A primeira delas, também já acordada em Maputo, é conferir a todos os países uma base legal similar que permita aos Estados nacionais atuarem na área de segurança alimentar. Vou explicar. A maioria dos países não tem leis, porque a Constituição desses países não prevê que o Estado atue na área de segurança alimentar. Essa é uma grande falha que nós temos. Nós sempre acreditamos que a alimentação era algo espontâneo, natural. E hoje nós estamos nos dando conta que esse é um grande problema que precisa ser enfrentado e garantido pelo Estado. O direito à alimentação é um direito básico como o direito à vida. E os Estados nacionais precisam garantir esse direito a todos os seus cidadãos. Para isso nós precisamos ter leis que apoiem isso e que permitam, por exemplo, o governo comprar as coisas. Vou dar um exemplo. Um dos mais inesperados problemas que eu enfrentei quando ministro de Segurança Alimentar, nos primeiros dias de governo, onde havia quase que um boicote ao novo governo que assumia depois de muito tempo, devido às questões políticas internas. Eu tive uma denúncia de um poço de água de uma tribo indígena no nordeste do país que tinha sido envenenada. E várias pessoas já tinham morrido. E era a única fonte de água. Eu disse, bom, não tem problema, nós compramos um caminhão de água e levamos. E eu descobri que o Estado brasileiro podia comprar tanque de guerra, submarino nuclear, mas não podia comprar água sem licitação. Precisava anunciar em 5 jornais, esperar 30 dias as propostas, montar uma comissão julgadora para depois poder levar a água aos que sobrevivessem, obviamente. Isso foi feito graças a uma doação
do setor privado, na época, que nos permitiu atender imediatamente essa demanda. Então, criar essa base jurídica institucional para o Estado poder atender as demandas, como essa, por exemplo, autorizar o diretor da escola a comprar uma dúzia de ovos de um pai de aluno que cria galinhas, né, em qualquer da cidade. Isso é uma base legal que hoje os países não têm. Primeira coisa que nós vamos fazer, que ficou acertado, que nós vamos trabalhar nessa área de promover um balanço das leis nacionais que podem ser editadas, que podem ser melhoradas para assegurar a segurança alimentar. Como é que vê a ameaça à posse da terra? Os problemas de acesso à terra que se têm levantado, nomeadamente em Angola e em Moçambique, por razões diversas nos dois países, sem forte crescimento, mas onde o desenvolvimento socioeconómico ainda fica aquém do esperado. Você está falando do land grabbing? Está falando de... O acesso à terra por parte das comunidades, não é? Em Moçambique, um bocadinho de pressão da indústria de extração, em Angola, as expropriações não muito claras. Olha, o tema do acesso à terra, não só terra, mas recursos naturais, água também, é um dos temas mais polêmicos e mais controvertidos que nós temos na história da humanidade. Não é? E não apenas nesses países, mas hoje há uma grande ameaça internacional sobre alguns países que têm recursos naturais disponíveis, no sentido de que essas terras sejam, vamos dizer, compradas, sejam tomadas por empresas e grupos estrangeiros visando conservar esses recursos para uso futuro, ainda não muito claro. Falta trabalhando com os governos nisso. Nós já temos um levantamento, nós vamos proceder à difusão dessas informações no dia 19 de outubro, numa conferência internacional em Ítaca, nos Estados Unidos, né, para mostrar a significância desse nos diversos países, entre os quais os Angola e Moçambique, que você mencionou. Posso adiantar que os números são bem menores do que a expectativa baseada vamos dizer, no trabalho que faz a imprensa de divulgar esses casos, né? Chama muita atenção, são casos muito ilustrativos, mas no seu conjunto eles não têm a significância numérica que seria de se esperar. São bastante reduzidos, são números que chegam da ordem de 2% a 3%, de maneira que não há nenhum motivo de alarde no sentido da quantidade envolvida. Mas há sim um tema fundamental da transferência da propriedade de formas comunitárias de acesso para setores privados. Essa privatização das terras de uso comum e de uso comunitário, baseada na tradição, é uma grande preocupação na FAO. Felizmente, nós temos já uma recomendação muito clara. Acaba de ser aprovado no Comitê de Segurança Alimentar Mundial as diretrizes voluntárias para o acesso à terra, né, que reconhece como forma de propriedade equivalente à propriedade privada moderna as formas de uso tradicional. Né? Isso permite aos países terem legislações de proteção a essas comunidades. E a FAO está assistindo todos aqueles países que demandarem o apoio a essa orientação. Falou lá que já há recursos para iniciar o trabalho com os países da CPLP, sobre a grandeza desses recursos e, finalmente, gostaria de pedir um comentário à forma como a crise que se vive em Portugal e em outros países europeus está a afetar a segurança alimentar dos cidadãos. Os recursos que nós temos até agora são bastante pequenos. Como eu disse, dá apenas para começar. Nós temos recursos da ordem de 3 milhões de dólares para implementar esse programa de segurança alimentar e nós necessitaríamos pelo menos 5 vezes mais do que isso, né? Mas esperamos consegui-los. Até porque eu queria chamar a atenção, não são todos os países que não têm recursos.
eu preciso de ajuda. E uma das coisas que a FAO está fazendo, e também isso se aplica no caso da CPLP, é incentivar que haja uma colaboração mútua, bilateral, entre os países e que a FAO seja um facilitador disso. A FAO está promovendo o que nós chamamos de cooperação sul-sul. Grande parte dos países de língua portuguesa tem capacidade de prover ajuda aos seus vizinhos, não é? Técnica, se tiver algum apoio financeiro para isso, o que facilita muito as coisas e diminui muito os custos. Brasil, por exemplo, tomar a liberdade aqui do embaixador Pedro Mota presente, está fazendo uma cooperação exatamente nesse programa de merenda escolar que o Brasil é pioneiro, de compras da agricultura familiar, em 10 países africanos, a maioria dos quais, acho que 6, são países de língua portuguesa, 6 países. Em relação ao impacto da crise, eu queria destacar três grandes impactos da crise europeia hoje, no que diz respeito à segurança alimentar. Uma é que a tendência que nós verificamos, a gente olha os números e nós vamos ver que não aumentou o número de pessoas que passam fome, mas aumentou o número de pessoas obesas ou propensas à obesidade. Não é? Por quê? Porque há uma resistência das pessoas a reduzir o consumo. As pessoas eles não vão comer menos, mas eles vão comer menos queijo, iogurte, frutas e comer mais arroz, cereais, massas, que são mais baratos. Então, passa a ser uma dieta de qualidade inferior, muito mais calórica que proteica, não é? E um consumo acentuado de açúcar. O açúcar é um produto energético muito grande, nas crianças na forma de refrigerantes, bebidas variadas, gasosas, e nos adultos na forma de álcool, né? Álcool barato, né? Isso tem aumentado então uma série de doenças correlatas. Uma segunda consequência importante é que há movimentos migratórios muito fortes e que podem ser desestabilizadores se não forem contidos. Hoje nós vemos já, ainda não afetando basicamente os países europeus, mas se colocarmos o norte da África, que é muito próximo, não é? A crise, a redução das oportunidades de emprego e a discriminação racial que começa a rebrotar, né, afetam esses programas migratórios e tem impacto muito forte nos países. E um terceiro comentário é na ajuda internacional. A União Europeia é de longe a maior financiadora dos programas de cooperação internacional na área de segurança alimentar, inclusive da FAO. O maior financiador da FAO é a Comunidade Europeia. E nós já estamos, infelizmente, sentindo cortes nos recursos disponíveis para novos programas, não para os programas em andamento, felizmente. Todos os países, inclusive Espanha, que tem as maiores dificuldades no momento, garantiram o financiamento aos programas existentes já começados. Uma última? Sim, só mais uma última para a CPLP. Com a inauguração desta iniciativa, desta representação da FAO junto à CPLP, em que medida poderá dar maior visibilidade a esta questão? Bom, nós esperamos aqui com o nosso escritório, que é um escritório de representação, mas também um escritório de cooperação técnica. Nós esperamos, vamos criar uma equipe de trabalho conjunto que vai estar uma vez ao ano se reunindo, uma vez em Roma, uma vez aqui em Lisboa, para discutir e aprovar um plano de trabalho e monitorar esse plano de trabalho, reportando aos países da CPLP e também aos países membros da FAO. Nós esperamos com isso poder acelerar esse trabalho, mas sobretudo a minha grande expectativa é poder dar
sensação de um conjunto de unidade à comunidade de língua portuguesa. Acho que os países de língua portuguesa já se reconhecem como tais individualmente. Falta agora reconhecer-se como uma comunidade de língua portuguesa. Obrigado. Agora, só mais esta questão, com esta presença agora da FAO em Lisboa, que trabalhos científicos e técnicos pode agora a FAO desenvolver com instituições científicas portuguesas? Comentou aqui o facto de haver já algumas conversações com o ICT, por exemplo. A partir de agora, que trabalhos podem ser desenvolvidos, que cooperação pode ser desenvolvida nesse sentido? E só por fim, queria comentar a situação da Guiné-Bissau. Eu acabei de receber um conjunto de propostas do nosso presidente do Instituto de Investigação de Agricultura Tropical. Essa vai ser uma base da qual nós sentimos. Isso vai ser uma base das nossas conversas, tem que passar pela análise da nossa equipe técnica, não é? Mas são projetos desse tipo que nós vamos estar discutindo e analisando para promover a nossa cooperação. E a FAO tem por hábito não tecer nenhuma consideração sobre os seus Estados-membros, assim que eu peço a sua licença para me furtar essas considerações. Muito obrigado. Obrigado a todos.